Obrigado, Edilton, de lembrar da gravação. Vamos lá, pessoal, todo mundo postando aí. Então põe o seu nome e a cor que você escolheu junto com o seu grupo aí. E logo em seguida, vocês devem postar o nome do seu grupo na tarefa individual do grupo aí. Qual é o link dela? Vou copiar aqui. Então, a primeira coisa é postar no chat qual é o seu nome e a cor escolhida dentro do grupo. Segundo lugar, você deve, numa avaliação de pares, postar apenas o nome do seu grupo. Você clica nesse link e posta o nome do grupo. Então, primeiro, o seu nome e a cor. Segundo, postar o nome do seu grupo nesse link aí. Nós estamos aqui no item, fazendo os dois itens aqui. Vamos lá, pessoal, todo mundo aí definindo, lembrando que todas essas cores aqui, um zoom aqui, devem ser associados a algum membro do grupo. Tá, pessoal, todo mundo da sala definindo as cores, lembrando que todos os grupos devem ter um membro em cada cor, um ou mais membros em cada cor. Então, se eu pegar o grupo Lost, ele deve ter alguém com branco, vermelho, amarelo, verde, preto e azul. Se tiver um número menor de 6 pessoas, uma pessoa vai adotar mais de uma cor. O Matheus, ele colocou Lost, é a cor só, né? Ah, tá. Então, aqueles que já colocaram aí as cores, por favor, entrem nesse link aí em cima. O link de tarefas, que é esse link aqui. E já posta o nome do seu grupo aqui. Ô, Paloma, você pode ir dando uma olhada se as pessoas já postaram o nome dos grupos aí, fazendo favor. Ok, vamos sim. Pessoal, eu não sei como vocês estão fazendo aí para combinar a cor aí, mas lembrando que a gente tem aquelas salas privadas para os grupos, ou vocês podem usar o WhatsApp, vocês decidem aí a forma de comunicar, tá bom?
Então, na hora de postar, vocês colocaram o nome do grupo no título e no corpo do texto. As duas coisas as mesmas, tá? Já colocou isso aí no chat. Aline e Ana Eduarda, vocês ajudam aí para colocar o nome do grupo nas tarefas, por favor. Jubileu, se vocês já puderem ir iniciando a apresentação, seria bom. Jubileu,
tudo bem, Jubileu? Podemos colocar aí. Boa tarde, professor. Sou eu que vou apresentar. Eu estou abrindo o PowerPoint. Só um minutinho, tá? Por favor. Obrigado, viu? Paloma, Aline e a Ana Eduarda já colocaram. O Ricardo também falta. O João Ricardo, você já colocou lá? Aline ainda não. Ana Eduarda também não. E quem mais que eu falei? João Ricardo. Você consegue observar minha tela? O João Ricardo colocou. Falta a Ana e a Aline. Estou vendo sim, o João Ricardo, só não está no modo apresentação. Aline, vocês estão aí? Ana Eduarda, vocês estão aí? Vocês precisam clicar nesse link ali em cima para colocar o nome do grupo, tanto no título como no corpo do texto. Se vocês não colocarem, Aline e Ana Eduarda, aí vocês não recebem a nota pela apresentação do grupo. Então, Clarice, eu tô só esperando. Acho que a Ana Eduarda saiu da sala, só tá a Aline aqui. Ela colocar o nomezinho lá dela não, o nome do grupo, que aí eu já passo de fase. Aline, então você clica nesse link para que você precisa colocar o nome do grupo, tanto no título como no corpo, porque aí a gente precisa mudar de fase para que as pessoas possam identificar quem que eles vão avaliar. Você pode fazer isso, fazendo um favor? Paloma, pode passar de fase, tá? A gente não... Se a gente esperar muito, aí depois a gente não consegue a apresentação, tá bom? Aí, Aline, vou tentar conseguir. Peraí, deixa eu só... Eu te reenviei o link, você coloca o nome do grupo no assunto e na descrição. Aline, caso você não consiga entrar no link, você tem que estar logado no Disciplinas primeiro, tá? Senão o link não te joga para lugar nenhum. E aí, Aline, deu certo? Ela colocou, professora, vou mudar de fase. Vamos lá, muda de fase, fazendo um favor. Dá uma checada lá se a atribuição está ok. E a gente vai pedir para todo mundo clicar no próprio link de submissão do nome do grupo para identificar quem você vai avaliar. Sempre você vai avaliar 2 grupos, além do seu, e mais a autoavaliação. Então, vocês anotam no papelzinho o nome dos grupos que vocês vão avaliar e quando eles apresentarem, você avalia. Então, você não vai avaliar todos, você só vai avaliar aqueles que foram alocados para você. Então, entre lá para saber qual é, porque a hora que eles estiverem apresentando, aí você já sabe, você tem que avaliar, tá bom? E aí, pessoal? Deu certo aí, Aline? Ok, então todo mundo entra lá, verifique, a gente vai iniciar a apresentação, lembrando que
Dessa vez a gente vai adotar um outro chapéu. Vocês estão vendo que cor que é o chapéu que eu estou usando aí ou não? Então, vocês estão conseguindo visualizar aí qual é a cor do chapéu que eu estou usando? Então, pessoal, esse é um chapéu preto e de acordo com o nosso perfil que a gente vai atuar lá, o chapéu preto é um chapéu de crítica construtiva em relação à apresentação, tá? E o que significa isso? Significa que ao fazer as perguntas, vocês vão ter que, vocês podem elogiar, etc., mas tem que colocar alguma informação que possa ajudar o colega. O Jubileu vai começar a apresentar e o Lost e o PDU vão fazer as perguntas. A gente segue a mesma ordem de apresentação. Sempre os dois próximos, eles fazem as perguntas. E quem que vai fazer a pergunta de cada grupo é o chapéu preto. Ok? Então, vamos lá. O João Ricardo vai iniciar a apresentação do grupo Jubileu. Por favor, João Ricardo. Posso começar? Vou começar, então. Meu nome é João Ricardo, eu, a Bia, o Matheus e a Maria Vitória compomos o grupo Jubileu. Então, essa é a nossa interpretação do caso, o estudo de caso número 2. O problema maior que a gente detectou foi o fato de eles terem uma vontade de que ocorra uma comercialização de cera entre a empresa do apicultor e a Redwood Corporation, que é a empresa de vela, só que eles terem um problema com o fato de o apicultor não conseguir precificar e saber se vale ou não a pena vender a cera para a empresa que quer comprar. Então, a causa para esse problema é a falta do conhecimento do apicultor sobre a área da contabilidade, e por isso ele não consegue calcular os custos dele com a cera e os outros subprodutos, e dessa forma ele também não consegue saber se é a melhor opção para ele começar a vender a cera para essa empresa que quer comprar, ou continuar fazendo da forma que ele já vem fazendo. Então, aqui a gente expôs os dados iniciais do apicultor. Então, aqui a gente colocou o produto principal, que é o mel, e os outros subprodutos, no caso, o fábrica de mel, o própolis, a cera, e deixou um total no final. Colocamos também o preço de venda sem processamento, custo adicional de processamento, preço de venda após processamento, custo adicional total, libras produzidas, custos não identificáveis e custos totais. Então, aqui a gente fez através da fórmula do valor realizável líquido. A gente fez isso aqui para apresentar para o apicultor, para ele saber o que ele prefere. Se ele vai preferir utilizar esse método de contabilidade ou esse outro método de contabilidade da margem bruta constante, que a gente fez aqui para apresentar para ele também. Depois de exposto tudo isso, o apicultor resolveu pedir uma projeção, se ele preferiria uma projeção do que aconteceria se ele aumentasse aqui, no caso, $1 ou R$1 no preço da cera, que ele estaria vendendo para a empresa compradora. Então, aqui, a gente colocou os dados iniciais, e a gente pode observar que aumentando R$1 ou $1, a gente aumentou essa mesma moeda aqui no preço de venda sem processamento aqui da cera. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas estou apontando aqui para vocês. Então, o que a gente pode perceber? Que se a gente comparar a situação inicial com a situação em que ocorreu o aumento de R$1 ou $1 no preço da cera, a gente teve um lucro de R$6.000 aqui, ou dólares, porque saiu de 138.600 para 144.600. O mesmo número a gente pode observar fazendo por margem bruta constante. Depois disso, o apicultor ainda pediu para a gente fazer uma projeção do que aconteceria se ele dobrasse a produção dele de cera. Então, o que a gente fez?
dobrando a produção dele de cera, a gente percebeu que ocorreu um aumento aqui, foi para 4, saiu de 2, foi para 4, o custo adicional de processamento, e aqui a produção em litros saiu de 6 mil, foi para 12. Então, a gente vê, como reflexo dessa situação, a gente percebeu que saiu da situação inicial de 138 mil, foi para 162 mil, então teve um lucro com aumento na produção de cera de 24 mil. E o mesmo número a gente pode observar pelo método da margem bruta constante. Então, eu acho que é isso, professor e grupo. Obrigado por assistir a nossa apresentação. Se tiverem dúvidas, eu vou ficar muito feliz em responder. E obrigado. Deixa eu ver se eu consigo colocar um aqui. Então, a gente passa aí a parte da arguição, e eu vou pedir para o Lost, PDU, Chapéu Preto, fazerem uma crítica construtiva da apresentação, o que poderia ser melhorado, o que poderia ficar mais claro. Claro que a gente pode também começar falando alguma coisa positiva e em seguida dizer alguns aspectos que possa melhorar, alguma pergunta que não ficou claro, ou seja, é uma forma de você clarificar. São essas coisas que a gente chama de crítica construtiva. Bom dia, Dutra. Bom dia. Matheus, do Grupo Lost. Parabéns pela apresentação, uma bela apresentação, bons números. A única coisa que eu falaria é que, ao aumentar $1, ele não levou em consideração se a quantidade vendida seria a mesma. Pode ser que, ao aumentar $1, tenha menos demanda pelo produto, ou seja, ele vai vender menos, e isso vai reduzir o lucro dele. Obrigado. O pessoal do PDU, por favor. Papel preto. Me escutando? Estou escutando baixinho. Perdão, o André, ele tá com problema na internet dele. Eu vou falar para ele que ele me mandou a pergunta no WhatsApp, pode ser? Claro, claro. Primeiramente, eu queria parabenizar o grupo pela apresentação. E a crítica que o André fez é para melhorar melhor a tabela, aumentar mais as fontes e os números. Ok. Então, obrigado aí. Eu acho que são aspectos importantes aí, em termos de visualização, em termos de mercado, que as pessoas estão falando. Essa é uma informação bacana, porque, na verdade, o preço, quem diz não é a gente, é o mercado. A gente tem que ver se a gente consegue atender esse preço, ou seja, em relação aos nossos custos aí. Então, agora eu pediria para a turma do Lost aí entrar em ação, para que eu possa apresentar. E lembrando que o Chapéu Preto do PDU e dos Perdidos farão as perguntas aí. Mesmo você não colocou o nome do grupo, agora não dá mais para colocar, porque as pessoas já avaliaram, mas isso vai afetar um pouquinho, alguma coisa lá, mas não muito. Mas pode entrar lá e avaliar sem problemas. Não vai conseguir fazer autoavaliação, viu, André? Quem que é da turma do Lost? Professor, já vou colocar para apresentar aqui, tá bom? Rapidinho. Obrigado. Lembrando que depois do Lost vem o PDU, então o PDU já pode deixar a apresentação num ponto aí para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo.
Deu certo, professor? Estou vendo a apresentação bem clara aí. Pode dar Então tá. início, por favor. Então tá, vou iniciar. Bom, meu nome é Gustavo, eu vou apresentar para o Grupo Lost, a resolução do caso 2. Iniciando, vou comentar sobre o problema. O problema principal é que a empresa queria começar uma negociação com o fornecedor para iniciar uma produção de velas sustentáveis, mas o fornecedor se encontrava meio que indeciso sobre o negócio, sobre os valores apresentados pela empresa em conseguir esse material. E a principal causa dessa situação aconteceu pela falta de conhecimento do apicultor sobre a contabilidade e sobre como os números são relacionados aos seus valores de rentabilidade, o controle e tudo, como tudo se relaciona em questão a isso. E para solucionar o problema, a empresa teve a ideia de enviar um contador deles para transferir para a empresa do fornecedor, para ele conseguir explicar melhor para quem estava fornecendo. Bom, uma das questões que o contador pensou em levar em consideração para explicar era a margem bruta, explicar sobre o que é a margem bruta. Margem bruta ela é um excelente indicador de lucratividade e rentabilidade. Ele consegue medir muito bem os lucros entre as vendas e a razão contável entre o lucro bruto e a receita líquida. Outra situação importante a se considerar é que ele considera produtos heterogêneos, que possuem diferentes margens, setores e subsetores posicionados, tem um grande poder, ele verifica o poder de precificação na hora de começar algum negócio, então era uma boa teoria a ser explicada para o fornecedor. Na apicultura, ele poderia ser usado para saber os valores do favo de mel, do própolis, que estava entre os produtos a serem comercializados, e ele diferencia o principal e os subprodutos certinho, de forma bem explicada e definida. É uma teoria bem completa. Outra que o contador pensou em explicar também, uma mais simples, é o valor realizável líquido. Ela é mais utilizada no mercado para medir os ativos, é mais focada nos ativos, né? Então ela vai medir mais sobre os estoques e as contas a receber de uma empresa. Então seria muito bom para o apicultor em questão, do fornecedor, saber o quanto que ele tem no estoque, levando em consideração também as contas que eles têm a receber, para saber o quanto de ativo ele possui. Não pensando apenas no caixa que ele tem, mas também nos estoques e nas contas em questão. Outra teoria interessante foi o joint cost, que ele decidiu explicar. O joint cost, ele leva em consideração, é uma parte que leva mais em consideração os custos daquela produção. Ele valoriza tanto os coprodutos e os subprodutos na sua conta, então ele acaba sendo mais detalhado na hora de ver o quanto você vai gastar e o quanto você vai receber pela produção de certos materiais. Aqui tem alguns valores que a gente percebeu no Excel, na hora de fazer a nossa análise. O outro foi os custos outra teoria foi os custos por produto. O custo por produto, ele é menos detalhado porque não leva em consideração os subprodutos e os coprodutos daquela produção, sendo mais direta na utilização da matéria-prima. Aqui são outros valores no custo por produto. Depois de completar a análise toda, o grupo chegou à conclusão que seria melhor o contador explicar a margem bruta, por ser mais detalhada e ser mais completa, daria mais segurança para o fornecedor e na utilização do joint cost, porque por levar em consideração tanto os coprodutos como os subprodutos, acabou tendo um valor mais elevado na hora que foi aplicado. Aqui são algumas fontes e essa é a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela apresentação. Agora a gente passa aí para o grupo PDU e perdidos para fazer. Acho que o perdido já colocou aí na tela, né? Eu achei bacana aí, só vou dar um realce, que você colocou as fontes aí que vocês pesquisaram, isso é muito positivo. Mas vamos lá. PDU e os
Perdido já postou alguma coisa aí, né? Agora, então, o Pode levar Perdido, né? tela. Agora o PDU, por favor. Gostaria de parabenizar aí também o Gustavo. E só uma avaliação é para ele aumentar as tabelas, que ficou muito pequena. Pessoal, a gente sempre, quando está falando em termos de crise construtiva, os aspectos visuais são importantes, se ficou claro, se deixou alguma coisa de ficar claro. Quando eu falo claro, assim, se você não entendeu, você é uma pessoa importante que a gente deve considerar. Então, qual é a dúvida, o que ele poderia ter sido feito para melhorar esse processo? Vocês entenderam? Então, no sentido, essa crítica é isso, quer dizer, se não ficou claro para você, ele poderia ter melhorado em algum aspecto. Ok? Então, isso a gente fez o Lost, então a turma do PDU aí poderia já fazer a apresentação e a turma do Perdidos já pode deixar pronta aí para a próxima, tá bom? Calma aí, professor, estou colocando aqui a apresentação. Então, só lembrando, essas críticas aí, elas são feitas após a apresentação, porque nós estamos avaliando a apresentação em si, se está claro, se tem alguma coisa que poderia ser melhorado. Já está aparecendo aqui. Tá tudo certo já? Igor, tá. Tá escutando? Estou vendo, estou escutando bem, já estou vendo as abelhas tudo voando por aí. Não, tranquilo. Então, eu vou começar. Então, eu sou o Igor, faço parte do grupo PDU. Eu vou aqui apresentar a solução do estudo de caso 2 da Wedgwood Candle Company, que basicamente são 3 problemas. Estudar sistemas de alocação de custos conjuntos, entre eles o valor realizável líquido e a margem bruta constante, e estudar qual que é o efeito da alteração de R$1 no preço da cera de abelha ou dobrando a sua produção. Então, o primeiro problema é justamente como alocar os custos. Então, para isso, a gente tem os dados fornecidos inicialmente. Então, o preço de venda, os custos adicionais de processamento. Então, com isso, a gente já pode tirar uma conclusão de que o processamento realmente é viável e vale a pena, porque gera um lucro muito maior do que a produção sem processamento. Então, o lucro bruto aqui, para o caso da produção sem processamento, é só de R$6.000, enquanto com processamento é de 138. Para estudar a alocação de custos, primeiro aqui a gente vai ver o valor realizável líquido. Então, como que foi feito? Primeiramente, para o caso do caso de processamento, a gente pegou a receita total, subtraiu os custos de processamento. Então, com isso, a gente tem um valor realizável de cada produto. E para ratear o custo conjunto, que é aquele 65 mil lá, a gente pega o percentual que cada produto tem no valor realizável líquido e aloca aqueles 65 mil com base nessa fração. No caso dos produtos sem processamento, a porcentagem de valor realizável foi considerando o percentual de receita frente à receita total. Então, com isso, a gente tem esses custos conjuntos alocados e o custo total por produto, que resulta nessa tabela aqui que compara o preço de venda e o custo por pound produzido. Então, com isso a gente consegue analisar se o preço sugerido pela Wedgwood para o produtor apicultor ali é justo ou não, baseado se está condizente com o custo que se tem para produzir determinado produto, no caso a cera. Aqui, no caso da margem bruta constante, foi, primeiramente, para chegar no valor de margem bruta, foi considerado o lucro bruto apresentado inicialmente e dividido esse lucro bruto pela receita total. Então, a gente tem essa fração, que está apresentada aqui em cima, e com isso a gente rateia o custo total de produção.
baseado nesse valor apresentado aqui em cima. Sendo que essa margem bruta é uma margem bruta da firma. Então, comparando-se com outro método, o outro método ele distribui os custos mais proporcionalmente como cada um gera receita. Então, você consegue ter uma diferenciação maior entre produtos e subprodutos. Então, aqui é a alocação de custos finais e a comparação com o preço de venda. E, no caso, se alterando o preço de R$1, foi assumido também que não foi alterada a demanda. Então, a gente tem uma nova realocação de custos, tanto no método do valor realizável líquido, quanto da margem bruta. Então, a gente tem essa situação final. A gente tem um aumento do lucro com esse aumento de preço, só que, de novo, sob a hipótese de se manter a demanda. Novamente, com relação à margem bruta também, são realocados os custos para um novo valor de venda da cera. E agora, com relação ao caso de se dobrar a produção, a gente tem uma nova realocação dos valores, a gente chega nesses resultados finais, então, realmente vale a pena dobrar a produção, de novo, assumindo que a demanda se mantém e que não teria nenhum excesso que o produtor teria que guardar do produto. E aqui também, como que aparece no método da margem bruta constante. Então, muito obrigado pela atenção. Essa foi a nossa solução do Case 2, da Wedgwood. Obrigado. Então, agora a gente passa aí para o perdidos e pós-corona. Eu gostaria que vocês fizessem alguma observação em relação ao aspecto visual, em relação à clareza, alguma coisa que poderia ser melhorada. Estão me ouvindo? Bom. Bom, eu sou o Leonardo, do Grupo Pós-Corona. Primeiramente, gostaria de parabenizar o grupo, né? O trabalho estava muito bom mesmo, muito completo e claro. O único adendo que eu poderia fazer, né, para o trabalho é para a velocidade da apresentação, que ele acabou sendo um pouco mais meio rápido. Poderia ser um pouco mais, né, um pouco mais devagar para deixar mais claro. Mas, tirando isso, o trabalho estava ótimo. Ok, próxima pergunta. Lembrando que quem faz a pergunta PDU é o perdido e pós-corona. Quem que fez a pergunta agora há pouco? Que eu não... Foi do perdidos ou do pós-corona? O pós-corona já fez o adendo, a apresentação do... Ah, tá. Perdidos, por favor. Paloma, tem alguém aí do perdidos? É a Aline, mas eu acho que ela mandou uma questão no chat, mas eu acho que era do outro grupo, não dessa apresentação. Mas só tem a Aline, então, Oi, professor.
Eu sou do grupo Perdidos e a Aline não está conseguindo ligar o áudio, então eu vou comentar o que ela achou, tá bom? Ótimo, obrigado, viu, Clarice? Imagina. Então, eu também queria fazer a mesma observação do outro grupo, que foi uma apresentação muito boa, os slides também estavam muito bem organizados. Só a questão que falou um pouco rápido, mas ainda assim foi muito boa a apresentação. Parabéns. Ok. Então, aproveitando aí o Perdidos, você já pode colocar a sua apresentação, por favor. Do Perdidos, vocês já podem... pessoal do Perdidos, se você tiver algum problema, a gente passa para o próximo, não tem problema nenhum. Mas só dá um retorno aí para a gente, fazendo favor. Professor, tá me ouvindo? Ouvindo, sim. Ah, sim, ok. Mas eu não estou vendo a apresentação ainda. Agora foi, professor. Assim, Bom dia a todos. Nós somos do Grupo Perdidos, que eu sou João Pedro Fernandes, e outros integrantes são a Paula Sanches, a Clarice Pereira e a Aline Lima, e nós vamos dar aqui início ao estudo de caso 2 aqui. O problema que nós identificamos foi primeiro em relação à questão do senhor Caleb Jefferson, que é o dono do apiário, ele não ter muito conhecimento em relação aos processos contábeis. Sendo assim, ele é muito inseguro quanto a quanto ele irá vender seus bens. Sendo assim, a empresa de velas ela decidiu enviar uma analista contábil ao senhor Jefferson para que ele possa ter entendimento de seus custos e assim tomar uma decisão mais racional e pensada. Para que a analista ela demonstre os custos e as receitas e os lucros do senhor Jefferson, ela utilizou 2 métodos. Vou aqui fazer uma breve explicação sobre cada método. O método do valor realizável líquido, ele tem como fórmula principal, basicamente, que o valor realizável líquido de um estoque ele é igual ao seu valor de mercado, menos os custos estimados de venda com os custos de preparo. Já o método de margem bruta constante é um método indicador de análise que possibilita fazer uma mensuração dos lucros de uma empresa. É um dos principais indicadores de lucratividade, lucro de empresa com precisão. Aqui na situação original, nós a qual foi de calcular o lucro bruto, que é basicamente a quantidade produzida, que está em... É que está sumindo de vez em quando essa voz aí. Deve ser um problema da internet, professor. Não tenho... Acho que... Não, mas eu vou tentar ver se tem como mudar aqui, mas... Agora dá para ouvir, sim. Pode continuar. Obrigado. Professor. Tá. Então, na situação original, nós utilizamos os 2 métodos para conseguir quantificar as receitas e também os custos do apiário. E, para a gente aqui demonstrar qual foi o valor realizável líquido, nós utilizamos a fórmula que é o lucro bruto, que é basicamente a multiplicação entre a quantidade produzida em libras, vezes o preço da venda após o processamento individual de cada produto. Sendo assim, aqui, como se formos dar o exemplo aqui da cera, por exemplo, foi 60 mil lucro bruto, e para nós acharmos o valor realizável líquido também, a gente tira dos 60 mil o custo adicional total, que foi de 12 mil, por exemplo, no caso da cera. Já a margem bruta constante, para que nós consigamos achar ela, nós devemos saber qual a porcentagem da receita corresponde ao lucro bruto.
Sendo assim, nós temos primeiro que saber qual é a receita da empresa e de cada produto individualmente, e assim nós conseguimos saber qual é a porcentagem individual dentro da receita total. Sendo assim, nós conseguimos saber qual que é os custos adicionais e os custos não identificáveis. Quando nós subtraímos os custos somados da receita, nós conseguimos chegar no lucro. Deste modo, nós conseguimos saber também qual é a porcentagem da receita que corresponde ao lucro, sendo assim a margem bruta. Também temos essa outra situação hipotética, onde o preço da cera seria aumentado de R$10 para R$11. Sendo assim, a empresa conseguiria ter uma maior receita desse produto, o que seria muito benéfico para ela. Situação que ocorreria um aumento da produção das produzidas, que antes eram 6 mil, passariam a ser 12 mil, e esses aqui foram os resultados que nós encontramos. Bom, para concluir, nós concluímos que ambos os métodos eles provam que é vantajoso para o apicultor fornecer a cera na companhia. Entretanto, nós vemos que, apesar de ser vantajoso para o apicultor ele aumentar em R$1 a produção de cera, o que poderia prejudicar a empresa de uma forma geral. Muito obrigado pela atenção. Então, agora, o pós-corona, das palmas. Por favor, pós-corona e siga, se manifestem em relação ao perfil do Chapéu Preto dessa apresentação, por favor. Obrigado. Bom, novamente, aqui o Leonardo do Grupo Pós-Corona. Mais uma vez, o trabalho estava muito objetivo, muito claro e muito direto. Parabéns mesmo, era uma ótima apresentação. A única observação que poderia fazer é na velocidade da fala, mas eu não sei se esse problema está atrelado à questão da internet. Mas o trabalho estava perfeito. Só isso. Obrigado. Pessoal do SIGA, algum esclarecimento, alguma pergunta, alguma coisa que poderia ter ficado mais claro na apresentação? Opa, professor, eu sou o Felipe do Grupo SIGA e tenho que parabenizar o João Pedro pela apresentação, estava muito boa. O áudio estava muito bom, infelizmente teve aquele problema com a internet, mas os slides estavam bem bonitos também. Eu só arrumaria nos primeiros slides, que eu vi que os tópicos estavam bem grandes, eu diminuiria um pouco para facilitar a visualização do espectador. Mas apenas isso, estava muito bom mesmo. Obrigado. Bom, com isso a gente termina aí a apresentação do Perdidos e a gente vai para o pós-corona. Vocês estão prontos? Sim. Então pode apresentar aí, fazendo favor. Tá aparecendo minha tela? Tá chegando. Agora apareceu. Bom dia a todos. Eu sou o Emílio do Grupo Pós-Corona e estou aqui para a comunicação de resultado ao Sr. Jefferson, que é o apicultor. Eis a demanda da empresa, que é definir uma forma de contabilizar os custos dos produtos e também dos subprodutos do apicultor, utilizando-se dos métodos da margem bruta constante e o valor realizável líquido. O que irá resultar caso o preço da cera de abelha aumente em 1 unidade de dólar
e o que irá acontecer com o preço antigo se a produção for dobrada. Para isso, nós vamos utilizar essa base inicial de dados, que apresenta os produtos, o preço de venda antes do processamento e após o processamento, o custo de processamento adicional, juntamente com a quantidade produzida. Pelo método da margem bruta constante, já está incluso subprodutos. Então, nós chegamos ao seguinte resultado. Nós já tínhamos a base da receita bruta e do custo de processamento. Então, nós definimos uma porcentagem do produto na receita e, como foi informado que havia o valor total de 65 mil de custos não identificados, nós multiplicamos pela porcentagem para podermos chegar no custo da produção conjunta. Com isso, nós chegamos ao custo total e, definido o custo total e a receita, nós conseguimos chegar ao lucro esperado, chegando a um valor total de 138.600. Agora, a contabilização de custos pelo valor realizável líquido. É basicamente o mesmo processo, porém, aqui há um grau maior de especificidade, em que apresentamos os produtos processados, o mel processado, a cera processada e o favo de mel processado. Com isso, nós chegamos ao mesmo lucro esperado, no valor de 138.600. E agora, o que irá resultar caso o preço da cera aumente em 1 unidade de dólar? Aqui a base de dados antes e depois, com o aumento do preço da cera, e a contrapartida foi ali no lucro. Inicialmente, o lucro foi de 138.600, e com o aumento do preço em 1 unidade, chegamos ao valor de 144.600, como consta também ali na observação. Para chegar a essa conclusão, utilizamos novamente o método da margem bruta constante. Lembrando que chegamos ao mesmo lucro, sendo que a única coisa que mudou aqui é o grau de especificidade, em que é maior no valor realizável líquido, pois apresenta os processados. E agora, o que acontecerá com o preço caso a produção for dobrada? Apresentamos ali o antes e depois da base inicial de dados, com a quantidade produzida em dobro. Podemos perceber ali na tabelinha do lucro que houve um aumento de 138.600 para o valor de 152.200, como também consta ali na observação. Chegamos nesses valores também pelos métodos da margem bruta constante e o valor realizável líquido, chegando ao lucro esperado de 152.200 em ambas as situações. Basicamente isso. Muito obrigado por terem assistido. Bom, com isso a gente finaliza essa apresentação e aí a gente passa para as considerações. Então, o importante aqui nessas considerações se você não entendeu alguma coisa, você pergunta. Se não entendeu, significa que não está claro para você e você é um público importante que a gente acredita que deve ser atendido com relação às considerações de clareza. Você acha que a apresentação ficou faltando alguma coisa, também coloque aí como uma forma de contribuir para a melhoria do colega aí. Então, a turma do SIGA e do Seguro Tchan vão fazer suas observações. Então, uma pergunta de clarificação é uma forma crítica construtiva. Uma ideia como poderia ser a apresentação também é uma ideia, uma crítica construtiva, ou seja, no sentido de melhorar. Naturalmente, a gente sempre começa elogiando, tal, isso é praxe, mas a gente, no caso aqui, se a gente conseguir observar alguma coisa que possa melhorar, isso é sempre um aprendizado aí para o grupo. Obrigado. Opa, professor, aqui é o Felipe de novo, do Grupo SIGA, e gostaria de parabenizar aí o Emílio pela apresentação. E eu sei que eu sou o chapéu preto, tenho que criticar alguma coisa, porém a apresentação foi muito boa mesmo. Os slides estavam bem bonitos, a didática dele foi bem boa. No máximo, eu posso falar assim, o ritmo da voz dele também foi muito boa, mas eu acho que foi um pouco rápido demais a apresentação. Talvez que ele poderia
fechar com mais informações, mas de resto, tá muito boa mesmo a apresentação, nada a criticar. Muito obrigado. Então, obrigado. O próximo aí. Oi, aqui é o Bruno do Grupo Segurotia. Muito bom o trabalho, muito boa didática, a parte audiovisual ficou muito boa. Eu acho que podia fazer um adendo somente na parte de fazer um link com a parte da voz com os PowerPoints. A gente acompanha os PowerPoints, mas a gente não sabe exatamente o que ele está falando em qual parte do PowerPoint. Eu acho que você poder deixar mais claro isso ia melhorar bastante a didática. Então é isso. Obrigado. E aí, pessoal, então com isso a gente finaliza a apresentação do pós-corona e a gente passa a apresentação do Grupo SIGA. O pessoal do Grupo SIGA já está pronto? Bom dia, professor. Eu vou começar a apresentar aqui. Bom dia, Pedro. Professor, você consegue ver a minha tela compartilhada? Estou vendo, só não está no modo apresentação, mas já estou vendo. Tá. Agora apareceu? Agora tá. Deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira, eu já vou começar. Bom, pessoal, eu estou aqui para apresentar para vocês sobre o caso 2. A gente começou a nossa resolução com os dados que o professor tinha deixado na documentação para a gente. E uma coisa que eu gostaria de atentar é que todos os preços e custos estão por libra, né? Então, eles são variáveis. E a gente teria que, nesse caso, resolver dois problemas. A primeira parte, né, o primeiro problema, seria deduzir qual que seria o melhor método para ser utilizado na negociação, para definir o preço para a negociação com o senhor Jefferson. O segundo seria, aí já posteriormente, uma demanda que ele fez para a nossa empresa, que seria qual que seria o resultado se adicionasse $1 no preço de venda da cera de abelha. E depois, o que aconteceria, agora usando o preço antigo, ou seja, sem considerar esse dólar a mais, o que aconteceria caso ele dobrasse a produção? A gente começou o nosso estudo alocando os custos conjuntos, para a gente começar a trabalhar com os dados. Daí, a gente basicamente calculou pelos dois métodos. O primeiro, o valor realizável líquido, que a gente usou aquela fórmula, né, o valor estimado, menos os custos estimados. Depois, a margem bruta, que é o lucro bruto sobre a receita vezes 100, para dar em porcentagem. Bom, a gente chegou à seguinte conclusão, que o valor realizável líquido valorizava o lucro obtido com o mel. Como o nosso interesse era negociar a cera da abelha, a gente preferiu utilizar o método da margem bruta constante. Agora, começando com a primeira parte da segunda resolução, a gente tinha que avaliar o que aconteceria caso aumentasse o preço de venda em $1, né? Daí passou de 10 para 11. A gente teve que adotar uma hipótese para fazer o cálculo, que seria que o mercado da cera não reagiria ao aumento de $1 no preço, não afetaria a demanda nem nada, para a gente conseguir ter um parâmetro melhor para calcular. Então, nesse caso, a gente verificou que o lucro bruto cresceu e foi para $40.939,05, e a margem bruta foi para 62,03%, ou seja, nesse caso, seria lucrativo para o apicultor aumentar o preço. Bom, a segunda parte da solução, a gente considerou o seguinte, que dobrar o preço da produção dobraria os custos, porque, como eu disse, basicamente todos os custos eram variáveis, porque eles eram por libra. Então, o custo para se produzir seria basicamente o dobro. Então, considerando isso, a gente percebeu que não compensaria, observando a margem bruta, duplicar a produção
porque a gente resultaria mais ou menos na mesma margem, porque, como eu disse, basicamente todos os custos são variáveis, então dobraria os custos. Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Obrigado, Pedro. Agora a gente passa considerações, aí a gente segue aqui. O próximo que faz a pergunta é o Seguro-chan e a turma do Jubileu. Oi, aqui é o Bruno do Seguro-chan. Eu achei bom trabalho, a didática foi boa, mas a parte das imagens ficou um pouco incômoda na vista. As tabelas colocadas no PowerPoint, elas estão meio mal definidas em tamanhos muito diferentes. Eu acho que isso é uma questão para melhorar na apresentação. Mas de resto está muito bom, viu? Parabéns. Turma do Jubileu, alguma coisa não ficou clara ou poderia ficar mais clara? Alguma visualização também? Professor, bom dia. Eu sou a Beatriz do Grupo Jubileu e a gente ficou assim, o nosso grupo decidiu, né? A gente conversou sobre isso e teve uns conceitos de uma planilha, acho que foi o primeiro slide, que eles estavam em inglês. E aí, para as pessoas que não têm conhecimento, isso acaba sendo, como fala, prejudica o entendimento. Certo? Ok. Então, obrigado aí pelas considerações. Agora a gente passa aí para a última apresentação, que é o Seguro-chan. É isso, Paloma? Eu posso já colocar o slide? O professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Samuel. Tá E você perfeito. está vendo o slide? Vendo o slide, já está no modo apresentação. Perfeito, pode começar. Tudo bem. Então, somos o grupo do Seguro-chan, sou o Samuel, né? E a gente vai fazer, como todos os outros grupos, a determinação do custo, né? Dessa empresa, né? Então, o problema, né, relatado, né, é que o possível fornecedor, né, para um insumo substitutivo da parafina, né, para essa empresa de velas, ele não sabe quanto cobrar, né, porque ele não sabe determinar os custos dele, né. Então, tem uma parte lá do relatório que fala que ele tem 65 mil reais em custos não identificáveis, né. Então, isso faz parte da causa, né, do problema, porque eles querem fazer negociação, só que ele não sabe quanto cobrar pela cera, que é o produto principal, né, de principal interesse para a negociação. Então, aqui a gente recebeu os dados iniciais, né, do mel, da cera, do favo de mel, certo? E o preço de venda sem o processamento, e agora com processamento, né? Porque o produtor, ele fazia nesse processo aqui, só que ele quer saber se vale a pena, né, ele processar, né, o produto e vender, né, para as outras pessoas. Então, aqui a gente vai usar, né, a métrica de libras, certo? Então, o custo adicional vai ser bem simples de ser calculado, né? A gente vai pegar o custo adicional e multiplicar pela quantidade, né, em libras aqui. Então, essa aqui vai ser a primeira parte, essa parte aqui é constante, né? A gente vai utilizar nos dois métodos, certo? E essa parte aqui dos custos não identificáveis faz parte da resolução, né? Porque a gente tem que alocar os recursos, né? Para o produtor saber, né? Porque ele não sabe, né? Ele não contabiliza. E aqui a gente vai ter os custos totais, né? Que basicamente vai ser o custo adicional total, mais esses custos não identificáveis, certo? Então, aqui a gente vai ter o valor realizável líquido, né? O valor realizável líquido é bem simples de ser entendido, né? Eu vou começar por aqui, porque é bem simples mesmo. Ó, o custo por unidade, a gente vai fazer as contas e vai chegar nesse valor aqui, de R$10,22. O valor realizável líquido é de R$13,78. Então, se a gente somar esses dois,
vai dar o preço de mercado, certo? Que vai ser R$24. Então, o valor realizável líquido é o quê? É o preço de mercado subtraído o custo por unidade, certo? Então, vai chegar nesse valor aqui de R$13,78. A gente vai ver que cada produto vai ter uma rentabilidade diferente. Ou seja, aqui a gente está vendo que é mais de 100%, certo? Aqui também se aproxima disso. Aqui já é totalmente diferente, certo? Porque o valor realizável líquido é de apenas R$1,74. Ou seja, o valor de mercado desse produto aqui é só praticamente R$2 a mais do que o custo por unidade. Então, isso é bem interessante de ser levado em consideração, porque a gente pode perceber, de acordo com cada produto, qual seria o mais rentável para ser vendido, de acordo com a análise desse aqui. Só que voltando para saber como a gente vai realocar os custos, a gente faz o seguinte: a gente pega a receita de cada produto, certo? Que vai ser a receita é basicamente o custo de mercado, o preço de mercado multiplicado pela quantidade, né? Então a gente vai ter no mel aqui 158 mil, na cera e assim por diante. Então a gente vai ter um total aqui de 293.600 e 600, né? No caso aqui a soma deu erradinho, mas desculpa. Então a gente vai pegar esse 53% aqui é o quê? É a representação da receita do produto do mel. Ou seja, 53,4% de 293 mil é 158 mil. E isso a gente faz com todos os outros produtos. E a gente vê aqui no produto interessado que o mais lucrativo seria a cera, certo? E aqui no método da margem bruto constante, a gente parte do mesmo princípio, né, da distribuição dos recursos, certo? E a gente vai chegar nos valores bem semelhantes. Só que, no entanto, a gente vê que a cera aqui, ele se torna o segundo mais lucrativo. Então, como no caso específico que a gente está estudando, a gente está interessado na cera, a gente utilizaria esse método para a análise. Então, a gente vê aqui a lucratividade, a margem bruta, né, de cada produto. Aqui a gente tem os totais. E a gente vai para o estudo de caso 2, né? Que é o aumento de preço em $1 na cera, né? Que é o produto interessado. Então, a gente parte do princípio, né? Da hipótese de que o mercado não ia reagir ao preço e tudo mais. Então, a gente vê, logicamente, se a gente aumentar o preço, né? A gente continuar vendendo a mesma coisa, a gente vai ter um lucro maior, né? A gente vai ter a lucratividade, com certeza, aumentará, né? Então, aqui ela vai para 62%, né? E se a gente dobrar a quantidade produzida em libras, né? A gente vai ter uma situação diferente, né? Deixa eu passar aqui. Então, aqui, ó, o dobro de libras, a gente vai ver que os nossos custos vão dobrar. Então, logo, a lucratividade vai diminuir, porque ela não acompanhou esse aumento de $1, certo? Então, a gente pode perceber também que, se a gente for levar em consideração coisas como do mercado, de oferta e demanda, esse aumento de $1, né, ele na verdade é fictício, né? Se você aumentar $1, a demanda vai diminuir, certo? E no dobro, e se você dobrar a quantidade ofertada, o preço também pode cair, né? Então a sua lucratividade pode ser menor. Então esse foi a nossa apresentação. Agradeço a compreensão aí e me desculpe por algumas falhas e é isso. Valeu. Obrigado, Samuel. Então, agora a gente passa para os grupos que vão fazer alguma observação, lembrando que a observação com chapéu preto é em relação a se está claro, alguma coisa poderia ficar mais claro que está, isso é importante. E se a apresentação em si está boa, aspecto estético, etc., que poderia também ser melhorado. Então, o Jubileu e o Lost farão essa atividade. Obrigado.
Professor, é a Beatriz do Grupo Jubileu. A gente chegou na conclusão de que algumas coisas ficaram um pouco confusas. Alguns conceitos, como a margem bruta e o valor realizável líquido, que eles não explicaram direito. E teve aqui um errinho de conta no começo da apresentação, mas de uma maneira geral, o grupo apresentou bem. Obrigado, Beatriz. O Grupo Lost. Sobre a apresentação, parabéns, a equipe estava engajada, porém faltou um plano de apresentação. Isso poderia melhorar a apresentação deles. Explica melhor isso aí, Matheus. O que seria esse plano de apresentação? Eles poderiam apresentar melhor os dados, sendo que às vezes ele ia, voltava com os dados, e o que ele estava falando, estava mostrando ao mesmo tempo, estava muito rápido. Poderia ser mais devagar e parte por parte. Obrigado das considerações. Agora eu queria chamar o Edeilton aí, que é o nosso consultor aí, né, Edeilton, que é o nosso mestrando, que é formado aqui na FEA mesmo. Ele vai fazer algumas considerações aí em relação às apresentações aí. Ok. Pessoal, bom dia. Eu, primeiramente, gostaria de dar os parabéns a todos vocês. Eu percebi que o pessoal realmente se preparou aí. Nós estamos com muitas dificuldades, pensando que todas as atividades estão sendo feitas à distância e tudo mais. Então, vocês estão de parabéns. Eu fiz observações aqui sobre cada um dos grupos, mas eu vou, como nós temos aqui um tempinho, eu não vou tentar passar um pouco por cada um, ok? Pensando no primeiro grupo, o Jubileu, que foi apresentado pelo João, a forma de se expressar, assim, você vê que ela é bem positiva, entendeu? Como ela é uma forma clara, você consegue entender bem o que o aluno estava propondo ali para a apresentação. Quando a gente pensa na questão do fundo da apresentação, ou seja, o fundo dos slides, talvez um fundo um pouco mais neutro, para tentar dar um contraste com a parte escrita ou com as tabelas, possa facilitar um pouco a compreensão. E as tabelas um pouco maiores também pode auxiliar aí. O segundo grupo, Lost, uma apresentação com uma abordagem teórica, onde acaba situando os ouvintes, né, o pessoal que está acompanhando aí a apresentação, isso é muito positivo. Talvez dar uma demonstração um pouco mais elaborada sobre os dados, isso possa ser um ponto a melhorar aí, ok? Sobre o terceiro, PDU, né, vamos pensar aqui na questão das tabelas bem feitas, bem legíveis. Outro ponto que foi utilizado nesse grupo é a utilização do cursor para direcionar a visão do ouvinte. Então, pensa que se nós estivéssemos numa apresentação presencial, né, no modo em sala de aula, nós estaríamos provavelmente com um pointer, né, mostrando aonde que nós queremos direcionar por exemplo, os ouvintes, os outros alunos. Então, isso é bem positivo, já que nós estamos EAD, direcionar com o cursor, isso acaba auxiliando. Pensando no grupo Perdidos, um fundo neutro e tabelas com um pouco mais de qualidade, até, por exemplo, em questão de tamanho, de fonte, acaba auxiliando o pessoal a conseguir entender melhor e acompanhar também. Mas, mesmo assim, aqui eu estou colocando os pontos para melhorar, mas, lembrando, todos eu vi que foram feitas as apresentações com um grau bem positivo de qualidade, ok? Mas só fazer alguns ajustes aí. Com relação ao pós-corona, as tabelas e explicação, elas estavam bem claras, e aí entra a questão também do cursor, né, só para direcionar a visão do ouvinte, ok? Pensando também no grupo SIGA, uma ótima apresentação, você vê que a pessoa, o aluno, ele está calmo ali para falar sobre o que foi desenvolvido pelo grupo, então essa clareza acaba trazendo
uma confiabilidade melhor até. Imagine se nós estivéssemos fazendo essa apresentação ou numa empresa, ou até mesmo uma consultoria, alguma coisa assim, ou você estando trabalhando na empresa ou para alguma empresa. Então, essa clareza na hora de falar, ela é muito importante. Então, tá bem bacana. Sobre o último grupo, Seguro-chan, até com relação à observação de quem fez a utilização do chapéu preto aí, né? Com relação ao visual da apresentação. Por mais que ela não tenha sido tão elaborada como as outras, no sentido de imagens e tudo mais, que nem uma abelhinha, esse tipo de coisa, eu acredito que nós temos que analisar o conjunto e a ideia do aluno. Ele conseguiu deixar as tabelas de uma forma muito clara, então você conseguia ler muito bem as informações, os números estavam muito legíveis, as tabelas elas entravam, então não ficava uma coisa muito estática. Isso é um ponto que deve ser levado em consideração, mais do que estar com muitas flores, estando com a informação mais clara, isso é muito bom. Então, assim, a tabela estava muito clean, uma apresentação bem positiva e com uma boa oratória. Então, assim, é claro que tem os detalhes de uma conta aqui, alguma coisa ali, mas estava bem interessante. Então, assim, em linhas gerais, é isso sobre as apresentações, e até o que falando até sobre o que o professor, ele espera com a disciplina, e até com relação à parte de pesquisa, que é o que eu desenvolvo junto com o Dutra aqui, que é, por exemplo, analisar novas metodologias de ensino. Então, por exemplo, se nós pensarmos o modelo norte-americano, europeu, normalmente o aluno, ele já chega na sala de aula sabendo os casos que vão ser discutidos, como é que vai ser, por exemplo, o que vai ser dado em aula, e o aluno já começou a fazer isso de antemão. Então, nesse caso, essa sala invertida, ou seja, o aluno, ele começa em casa e depois ele traz isso para dentro da sala de aula, faz com que vocês acabem aprimorando outros pontos, e não somente aquele de aluno ouvinte, onde o professor está com lousa e giz. Então, por exemplo, esse sistema de casos, né, de problemas que vocês devem resolver de antemão e trazer as soluções. Isso tudo facilita com que vocês tenham um melhor rendimento com relação a procurar soluções. Imagine se vocês estivessem numa empresa, como eu acabei de citar, o gestor, ele chega e fala bem assim, eu tenho esse problema para resolver. Se você estiver na primeira semana, na segunda, 1 mês, 6 meses na empresa, isso não vai mudar nada, ele vai querer que você encontre a solução. Então, você saber encontrar a solução hoje, mesmo que vocês não tenham ainda todos os domínios sobre os pontos, entendeu? Até por serem do primeiro ano, é muito positivo, porque isso faz com que vocês criem aquela independência de, ok, vou procurar no YouTube, vou procurar no Google, vou procurar informações com os outros alunos. Então, isso é um dos pontos da disciplina e também da área de pesquisa. Então, é isso, pessoal. Só dar os parabéns aí para vocês. Ficou bem bacana. Pessoal, antes de a gente passar as informações em relação à próxima aula, que seria na segunda-feira, eu queria destacar a presença ilustre aí do professor Cláudio. Está aí na linha, Cláudio? Não sei se ele está... Estou ouvindo aqui, sim. Então, eu queria que o Cláudio aí falasse um pouquinho da importância desse tema aí para a contabilidade aí, em relação a essa parte de cursos aí. Só um pouquinho, uma palhinha aí. Tá. Vocês como futuros não, vocês que são execers, né, alunos do curso de Economia Empresarial e Controladoria, vão ter no curso diversas disciplinas que vão ajudar no processo de tomar decisão, que é um exemplo típico aí. E se eu aumentar R$1 o preço? Aí entra a formação de contabilidade de economia, porque eu vou cruzar a informação alguém falou assim, mas será que vão... eu gostei quando alguém perguntou, mas será que se aumentar R$1 vão comprar o meu produto? Aí eu vou trabalhar com curva de oferta e demanda e dizer assim, olha, se eu subir R$1, quanto que vai cair a minha demanda? Aí eu sim posso fazer uma análise de resultados, tá? Então, esse tipo de tomar decisão
é muito comum entre os profissionais formados tanto em contabilidade quanto em ESSEC, né? Então, e aí essa forma mais ampla, como colocado, de pensar em mais de um ponto, ela passa a ser interessante. Então, tomar decisão, o uso de informação contábil para tomar decisão, ela passa a ser importante. Um ponto interessante que eu não vi, eu não lembro se algum grupo colocou o comentário, vocês só devem falar rápido, mas o grande problema de um apicultor, por exemplo, é como você passa a contabilidade para ele, né? A compreensão desses modelos para eles, principalmente pessoal do agronegócio, pequenos produtores, é muito difícil para eles entenderem, né? Então, a forma de passar esse tipo de informação de forma mais didática, ele passa a ser importante. A gente está falando um exemplo aqui de apicultor, mas isso pode ser... Muitos de vocês vão ser chefes, e a gente tem certeza disso pelo histórico dos nossos egressos do ESSEC, vocês vão ter subordinados que nem sempre compreendem a forma de exposição, né? Então, ter essa habilidade de comunicar tanto visualmente numa apresentação, igual o Adelito colocou um pouco das tabelas, mas também da forma de falar, como você vai se expressar e conseguir passar aquela coisa técnica da contabilidade e da economia para aquele que vai usufruir da informação, vai ter que trabalhar os dados, né, que vocês vão ter. É isso, Dutra. Cláudio, obrigado aí pelas considerações. Pessoal, então o que a gente tem agora? Lembrando que vocês fizeram duas avaliações de pares, mais a autoavaliação do seu grupo, tá ok? Agora, com relação à próxima aula, a gente tem agora um estudo de caso, dentro do mesmo estudo de caso, tem um problema ético que a gente vai ter que analisar. Ô, Dutra, só colocar uma coisa aqui, falando em ética. Senhores, não tenham medo de falar que o seu colega falou uma caca ou foi ruim. Vocês vão ser... Você tem a forma de falar corretamente, tá certo? Mas vocês vão ser chefes, tá certo? Que são contadores, economia, o pessoal que forma na festa, formando para ser chefes, ou ser empreendedores e terem subordinados. Quando precisa fazer crítica, não tenham medo da crítica, tá certo? Se você saber fazer ela não de forma grosseira, ela é útil, tá? Então, às vezes vocês com medo falam, não, foi uma boa apresentação, só mexe na tabelinha, né? Saibam fazer isso, saber fazer isso, saber uma análise crítica dos problemas é uma das habilidades que vocês precisam ter, tá bom? Só isso, Dutra. Importante aí o Cláudio destacar que não é não só fazer a crítica, mas é aceitar a crítica. Quando a gente trabalhar nesse processo, isso vai ser uma coisa normal. Ele está ali para me ajudar. Ele faz parte da minha equipe e está me ajudando. Então, às vezes a gente não aceita muito essa crítica, por isso é que a gente acaba não fazendo. Mas se a gente acostumar de fazer e receber a crítica de uma forma construtiva, ou seja, ele está ali para me ajudar, aí é uma forma positiva. Legal, Cláudio, você ter destacado isso. Então, na segunda-feira, vocês vão ler o caso e vocês têm que postar antes da aula responder as perguntas sobre o seu ponto de vista, tá? E, além disso, um elemento do grupo vai conversar com alguém do mercado para saber o que o mercado fala em relação a esse problema em potencial. E aí, durante a aula, a gente vai fazer um relatório em grupo, ou seja, nós juntos chegando à solução de um problema, mas aí levando em consideração o aspecto do que alguém do mercado fala. Lembrando que o que vocês pesquisarem junto com o mercado, você não precisa entregar nada, não. Isso vai ser incluído, vai ser desenvolvido durante a próxima aula. Agora, o que vocês precisam entregar é a sua percepção. A gente quer comparar a sua percepção com a percepção do grupo, porque dentro do grupo a gente tem gestão de conflito. Isso significa que você tem que convencer os colegas que a sua posição é interessante para ser colocado como uma posição do grupo. Então, isso é uma nova habilidade que a gente desenvolve também, tá bom? Ô, Dutra, só dar uma sugestão para eles, que você falou do mercado, alguns vão falar assim, mas como é que eu vou conseguir aumento de mercado? Eu estou no primeiro ano, não tenho estágio, não faço nada. A primeira pergunta que eu falei para vocês é se vocês já têm um LinkedIn. Que Facebook vocês têm, Instagram vocês têm, né? Uma das coisas que vocês precisam ter é um LinkedIn. Para quem não sabe o que é o LinkedIn, é uma rede social de negócio, de empresas, de pessoas, né? É uma forma de se interagir com o mercado, né? Então, estar em uma rede de relacionamento de profissional
ela ajuda você a ter esses contatos, procurar, então você pega... Tem gente que tem que ser cara de pau lá, pedir para ser amigo, né? Não sei se no LinkedIn vai ser amigo, você tem um relacionamento. E as pessoas costumam ajudar. Eu faço muitos trabalhos de pesquisa usando o LinkedIn. Então, comecem a ter seu LinkedIn, colocando que vocês são estudantes de economia empresarial e controladoria, se você faz estágio em algum lugar, colocar. Eu acho importante. Lá é uma forma de você conseguirem esses profissionais. Então é isso aí. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Grande contribuição aí. Eu acho que é importante que vocês apareçam mais, cada vez mais nas redes aí, para que vocês possam ser vistos ou conhecidos aí. Então, com isso, a gente finaliza aí a aula de hoje. Eu agradeço a presença de todos aí. Tenham um bom final de semana e até segunda-feira. O Cláudio colocou o endereço do LinkedIn para que vocês cadastrem aí. Obrigado a todos aí. Até segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo. Um abraço, Dutra. Tchau. Tchau. Eu vou parar. Então, Paloma e Edeilton, por favor, fiquem aí.